Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão Popular, aqui pela TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale, e você nos acompanha através do canal 7 da NET e também do nosso site, câmarataubaté.sp.gov.br. Temas centrais dessa discussão, desse papo, desse debate hoje aqui no Conexão Popular. Transporte público, mobilidade urbana na cidade de Taubaté. E a Câmara de Taubaté tem uma comissão de estudos criada, e composta pelo vereador Jofre Neto, que a preside, também vereador Digão, vereador Diego Fonseca, vereador Neneca e vereadora Vera Saba. Nós temos o prazer de receber hoje aqui na nossa bancada vereador Jofre Neto, do PSB, e também vereador Diego Fonseca, do PSDB. Falaremos muito sobre os estudos elaborados, já concluídos alguns temas pontuais a respeito do transporte público da cidade de Taubaté, e também, como não poderia deixar de ser, estamos aqui com dois representantes legítimos da sociedade, da população de Taubaté, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em manter a cassação do prefeito Ortiz Júnior do PSB. Todos esses dois assuntos nós abordaremos hoje no Conexão Popular. Vereador Jofre Neto, começando pelo senhor, agradecendo mais uma vez a participação aqui no Conexão Popular, especial, falando de transporte público e mobilidade urbana. 0 a 10, pelo que a comissão encontrou, e vem se aprofundando cada vez mais nesses estudos. Encontrou em que nota? Estamos em que nota hoje? Se é que a gente pode dar nota ao transporte coletivo? Transporte coletivo. Olha, depende do avaliador. Na última audiência que nós fizemos, o representante da empresa disse que a nota é 10, não é isso, vereador? Em audiência pública. Audiência pública. Diz que é um dos melhores serviços, ou melhor até. Melhor do Brasil. Do Brasil. Aí nós ficamos na dúvida que Brasil era esse, talvez um Brasil com Z ou um outro Brasil, porque no nosso Brasil aqui, se nós dermos 3, talvez a gente esteja sendo generoso. Como somos generosos, eu daria nota 3 para o transporte coletivo em Taubaté. E os pontos essenciais que foram detectados como negativos e que precisam melhorar pela comissão de estudo, vereador? O primeiro grande ponto é a enrolação. Vamos usar uma linguagem muito coloquial até, porque em setembro do ano passado nós fizemos a mesma audiência pública, nos mesmos moldes, os problemas elencados já eram graves, inspeção veicular detectou ônibus carecas, o vereador Diego fez um grande serviço nesse sentido. Detetamos ônibus com pneus carecas, com bancos sem condições de serem usados, atraso nas linhas de ônibus, linhas sem sentido, preço da tarifa absurdo, dados incorretos. Um ano e um mês depois, a audiência no mês passado, há 15 dias atrás, detectamos as mesmas coisas. Sem melhorias. E as desculpas, as mesmas. Né? Então, o primeiro grande problema é a enrolação, né? A empresa enrolando. Mas nós queremos destacar outra coisa também. Esse serviço não é da empresa exclusivamente. Esse é um serviço da prefeitura que contrata uma empresa para prestar esse serviço. Então, por isso que na audiência nós convocamos também não só o concessionário, mas o patrão do concessionário, que é a prefeitura na figura da secretária de Mobilidade Urbana, Engenheira Loura. Vereador Diego, eu quero aqui só comentar e sinalizar que o Luiz Carlos Batista é sempre nosso parceiro aqui também na bancada do Conexão Popular. Vereador Diego Fonseca, prazer recebê-lo mais uma vez aqui, membro, integrante, atuante nessa comissão de transportes. A nota que o senhor daria hoje também para o transporte público e o que o vereador Jofre citou, a enrolação, o famoso embromation. O senhor citaria o que nesse mais de um ano de estudos? É lamentável, né, o transporte público aqui em Taubaté, porque foi como o vereador Jofre disse agora há pouco. Nós iniciamos essa comissão de estudo há um ano. E depois de um ano, o que foi visto são as mesmas coisas. E ainda algumas coisas piores. Né? Eu daria aí 2,5, né, a nota para a ABC atualmente.
e a empresa ela precisa melhorar. Se ela quiser continuar na cidade, né, eu não sei se vai continuar, mas ela precisa, no mínimo, o vereador Joffre Neto, subir a sua nota para 8, porque o transporte aqui é assustador. Né? As pessoas ficam no ponto de ônibus esperando o ônibus passar, atrasa 40 minutos, 50 minutos. Né? Isso é uma reclamação geral. Né? A qualidade do transporte, eu tive a oportunidade de ir até a rodoviária e ver os ônibus da ABC e foi lamentável. O ônibus com pneu careca, o limpador de para-brisa não funcionava, o encosto dos assentos sem aquela espuma, sem aquela proteção, com um cano aparente, que foi agora na última semana, foram 10 ônibus que foram para a garagem para fazer a reforma, que eu recebi a denúncia, fui até a rodoviária junto com a minha assessoria, junto também com o sindicato, né, e conseguimos parar esses 10 ônibus. Então, extintor de incêndio, exatamente, amarrado com arame. Então, a empresa ela precisa melhorar muito, e principalmente o comando dela, né, o que foi o seu Adair que veio aqui prestar esclarecimentos e que foi de extrema arrogância e muito prepotente. O da nota 10? Sim. O da nota 10. O da nota 10. Deu nota 10 para si então, mesmo. Se a empresa ABC ela quer continuar, primeiro passo, eliminar essa peça de frente da empresa, porque ele não tem o traquejo, né, ele é convidado para vir na comissão, para prestar esclarecimento, e ainda fica fazendo piada com os vereadores. Isso aí não dá. Luiz Carlos Batista. Bom, ainda bem que eles são contra os carecas no pneu só, né? Não sei do que você está falando. Recentemente, o sindicato agiu e impediu que 10 ônibus, isso praticamente é 10%, né? Circulassem por mais condições. Eu acho que esse sindicato também está agindo mais por um alerta que a Câmara vem fazendo há um ano, né? Não foi sob intervenção foi o que o senhor acabou de dizer? Foi que nós acompanhamos. Você tem razão, o sindicato está agindo sob intervenção da comissão. Exatamente. E eu lembro, fortalecido por isso. E eu lembro também uma frase do vereador Joffre Neto, feita o ano passado, na questão de 8 meses, sobre a situação do transporte público, né? Ele enalteceu o trabalho da comissão, né? E disse que as demandas da população são mais bem atendidas quando há dedicação a um foco de trabalho específico. Quer dizer, vereador, começando o vereador Joffre Neto, e para os dois a pergunta, o senhor acha que tem a ver isso que eu estou falando? Quer dizer, o trabalho do sindicato e mais esse que o senhor falou há cerca de 8 meses, tem a ver com a situação do transporte público? Tem tudo a ver, e eu volto àquele tema que vai parecer recorrente, né? A Câmara, ela não infelizmente, o órgão de administração da cidade. Apesar de Câmara Municipal, na nossa língua, em português, significar órgão administrativo, no Brasil ela não é órgão administrativo, ela é um órgão de fiscalização. Bem, e para ela poder de alguma forma cumprir sua missão, ontem mesmo eu conversava com a vereadora Poliana a respeito disso, nós precisamos especializar a ação dos vereadores, grupos de vereadores que se dediquem a determinados temas, um grupo se dedicar à educação, outro à saúde, outro ao transporte, por exemplo, porque aí os resultados começam a aparecer. Mesmo com toda a carga de trabalho que nós temos, de assuntos que nós temos para tratar, um pouco mais, um pouco entre aspas, essa dedicação à área do transporte coletivo já surtiu efeito, né? Um sindicato que se sente fortalecido, a empresa que tem um dado aqui que depois nós vamos trazer que começou a se mobilizar, a própria prefeitura. Nisso eu tenho que destacar uma coisa, é preciso também ser fiel à verdade e reconhecer as coisas que estão acontecendo. Naquela audiência, a secretária de Mobilidade trouxe um relatório que nunca tinha sido feito, um relatório do desempenho da empresa com dados agora. Esses dados, esses números eram sempre nós que trazíamos. Era a Câmara que levava, a gente calculava e mostrava as coisas. Dessa vez a própria Prefeitura trouxe. E dados muito preocupantes. Então, aquela sensação que a população tem de que a linha, a sensação não, ela constata, mas não consegue quantificar isso. As linhas são inadequadas, os ônibus não vêm, estou esperando demais, o que está acontecendo? Agora está quantificado aqui. E são dados assustadores. Quando se pega o índice geral,
vamos traduzir isso, deixando de uma forma mais simples, o índice de cumprimento da empresa de linhas, de horários, é de 69%, ou seja, a empresa, no geral, a cada 10 horários, ela descumpre 4. 3. Né? Não, 69. Ah, não, desculpe, 3. Ela descumpre 3. 69 vai para 70. Ela descumpre 3. Ah, seria razoável isso? Não. Isso não é aceitável em lugar nenhum. Mas a situação é muito mais grave. Se nós pegarmos, por exemplo, no final de semana, a linha Mato Dentro 7 voltas, o índice de descumprimento é de 70%, ou seja, a cada 10 horários ela descumpre 7. Ora, isso é um absurdo tão grande que, fora eu o administrador público, fora eu o prefeito municipal, só com este relatório eu já daria início ao processo de rescisão do contrato da empresa. Evidente, não dá, não é possível você ter um funcionário que descumpre 70% das suas ordens. Imagina aqui o Miguel Cáter, marcado hoje essa audiência, essa entrevista aqui, eu não vou, não venho e fica por isso mesmo? Não, estava na rua, não é? Agora imagina a empresa então, com 7, aliás, a cada 10 horas de serviço, 7 delas ela descumpre. É isso que a população não aguenta mais, tem toda razão. Eu queria que o senhor depois esmiuçasse, se possível, esses dados maiores que o senhor tem aqui. Com muito prazer. Na qualidade real hoje dos serviços prestados. Eu queria que o vereador Diego também comentasse a respeito disso. É importantíssimo, né, ter vereadores comprometidos, que é o que nós estamos fazendo aqui na comissão. Né, o vereador, quando foi presidir essa comissão, sentamos, né, vereador Jofre Neto, conversamos, e eu falei para o vereador Jofre, eu vou me comprometer com aquilo que for possível, porque tem coisas que a gente também não consegue fazer, mas eu tenho certeza que eu dei o máximo de mim para fazer esse trabalho, porque é necessário. E, infelizmente, nós constatamos esses dados, vereador. Né? A população não aguenta mais. A população não aguenta mais. A gente recebe reclamação diariamente, através de Facebook, através de linhas telefônicas, aqui mesmo nos nossos gabinetes. E a comissão, quando ela, não só a comissão, todas as outras comissões, quando ela vai mais a fundo, energicamente, ela consegue encontrar algumas coisas. É por isso que eu perguntei, quer dizer, o senhor acha que, em função do trabalho de vocês, um ano é que o sindicato também abriu o olho e começou Com certeza. a fiscalizar mais o que ele já devia ter feito? Com certeza, até mesmo porque na última audiência que nós tivemos da comissão, nós convidamos ele para participar. Sim. Né? Porque é um órgão que pode nos ajudar nessa fiscalização. De que forma? Eles estão mais diariamente ali com os funcionários, mais diariamente convivendo os problemas, e é onde nós recebemos as informações, não só de usuários, mas também de funcionários. Funcionários também estão descontentes com a empresa. Vamos falar disso daqui a pouco? Até porque na última audiência, teve um depoimento impressionante que o vereador Diego trouxe para a audiência, porque passa também pelo bem-estar do funcionário, pela boa tratativa ao servidor. Não passa, não, vereador? Passa. Eu queria até acrescentar essa linha, mais um pouquinho que o Luiz Carlos levantou, que o sindicato normalmente, e é a função dele mesmo, ele vai defender os interesses trabalhistas, a melhor condição de trabalho, o salário adequado e tudo mais. E dessa vez teve essa novidade, que o sindicato agiu porque o ônibus não tinha condições, inclusive em relação para o atendimento do usuário. Essa é uma novidade, de fato, que certamente é reflexo desse trabalho. Eu nunca vi sindicato, por exemplo, falar em condições de ônibus, do pneu careca, tal. Nunca tinha visto algo semelhante. Ele vai falar quando atinge a condição de trabalho, mas dessa vez ele se preocupou. O banco, por exemplo, que está rasgado, não vai mudar a condição de trabalho do servidor, do funcionário diretamente. Muda sim, porque as pessoas ficam chateadas com aquilo, ficam indignadas e acaba criando um clima ruim de trabalho, né? Mas não é usual o sindicato fazer isso mesmo, não. E o sindicato teve o respaldo da comissão, né, vereador? Sim, Tudo aquilo que eles já relatavam para a gente, eu fui a campo e constatei. É verdade. Então, antes uma voz sozinha, agora não é mais. Exatamente, agora tem uma comissão ao lado para fazer a fiscalização. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo, Conexão Popular, hoje falando de transporte público, mobilidade urbana, comissão de estudo criado aqui na Câmara Municipal para trazer para vocês, problemas pontuais. Voltamos já.